Bora, malinhas, para mais um quadro do Professor Mala Responde. Antes da gente seguir aqui a nossa conversa, e hoje a conversa é sobre manta térmica. 3 perguntas sobre manta térmica que eu estarei respondendo. Mas antes da gente seguir, deixa aí o joinha de vocês, compartilha, aproveita que o tema é polêmico, né? Manta térmica, compartilha e te inscreve aqui no nosso canal para reforçar aí a nossa parceria, a nossa amizade. Vamos lá! Pergunta sobre manta térmica da Joana. Quais são os principais efeitos fisiológicos da manta térmica? Vamos começar com o primeiro. Manta térmica é uma termoterapia superficial. Aí um grande erro que acontece. Muita gente falando mal de manta térmica porque não encontra artigo de manta térmica. Isso é uma verdade? Citando manta térmica até é uma verdade. Mas quando a gente vai querer entender e estudar a manta térmica, a gente deve procurar artigos sobre termoterapia superficial, calor superficial, e daí vocês vão encontrar bastante material sobre isso. Bom, qual é o primeiro efeito do calor? Vasodilatação, pessoal. Então, toda vez que a gente faz uma vasodilatação, a gente aumenta a quantidade de sangue na região, aumenta a hidratação, a nutrição dos tecidos. Então, toda vez que vocês quiserem esse efeito terapêutico, esse efeito fisiológico, muito interessante vocês usarem manta térmica. Segundo efeito, aumento de metabolismo. E daí muita gente fica assustada quando eu falo em aumento de metabolismo, mas pessoal, a explicação está na citação anterior da vasodilatação. Se eu tenho vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo, eu tenho um aumento do gasto calórico naquela região por vasodilatação, aumento de fluxo sanguíneo. Então, aumento de metabolismo. E terceiro grande efeito, aumenta a condução nervosa, e daí vocês vão entender como isso é interessante em relação às próximas perguntas que eu vou responder aqui. Próxima pergunta da Cláudia. Ela pergunta o seguinte: posso fazer manta térmica antes da corrente russa? Não só pode, Cláudia, como deve. O que eu disse anteriormente? Que a manta, o calor superficial, acelera a condução nervosa. Acelerando a condução nervosa, quando tu utilizar alguma técnica de corrente, por exemplo, a corrente russa, tu vai ter uma potencialização dos teus resultados da tua corrente russa se tu fizer uma manta térmica antes, tá? Muito interessante a pergunta e sim, aqui uma boa associação terapêutica. Pergunta de número 3, pergunta da Joyce. Manta térmica associada à eletrolipólise. Aqui vocês podem ter 2 sacadinhas interessantes, tá? Primeira situação interessante. Tu pode fazer a manta térmica antes, uns 10 minutinhos antes da eletrolipólise, que eu disse antes, né? Acelera a condução nervosa, tu vai ter um aumento de números de potencial de ação, a tua eletrolipólise vai funcionar de uma maneira muito mais eficaz. E se tu não tiver corrente russa na tua clínica, finaliza a tua sessão da eletrolipólise, né? Depois da eletrolipólise com mais 10, 20, 30 minutos de manta para fazer a metabolização. Olha que grande associação que a gente tem aqui. Poderia estar fazendo com 2 recursos super baratos, manta térmica e eletrolipólise, grandíssimos resultados dentro da clínica de vocês. E aí, cara, curtiram o papo de hoje, né, do Professor Mala Responde? Então faz o seguinte, compartilha aí esse conteúdo sobre manta térmica com aquela amiga que adora manta, tá? E deixa o like de vocês, deixa o joinha de vocês. E não esquece de se inscrever no canal. E agora a gente se vê no próximo Professor Mala Responde.